Nessa semana, Dana White anunciou oficialmente a revanche entre Alex Poatan e Israel Adesanya, que está confirmada para o UFC 287, que ocorre no dia 8 de abril. E convenhamos, o anúncio dessa luta não foi exatamente uma surpresa, na verdade, a gente já estava esperando isso. E o próprio Poatan também já estava prevendo que seria essa luta. Ele mesmo disse, a próxima vai ser contra o Adesanya ou talvez o Whittaker. Só que mesmo assim, eu vi muita gente discordando e até se revoltando com essa revanche imediata, utilizando até aquela velha tese do UFC odeia brasileiros. São os famosos TDC, teóricos da conspiração. Eu vi muita gente comentando nas redes sociais o seguinte: só deram a revanche imediata porque o Adesanya é gringo, por que não deram uma revanche imediata pro Charles do Bronx? O UFC odeia brasileiros, é sempre assim. Bom, pessoal, eu vim aqui explicar que, na verdade, essa revanche imediata para o Israel Adesanya faz muito sentido e é muito mais justificável do que uma revanche imediata entre Charles e Islam Makhachev. Na verdade, essa segunda luta entre o Adesanya e o Poatan atende aos dois principais quesitos que são levados em consideração para agendar uma revanche imediata. E eu vou explicar quais são e até fazer uma comparação com a situação do Charles. E vamos lá, o primeiro motivo que justifica essa revanche imediata para o Israel Adesanya é a dominância, que na maioria das vezes é o principal motivo levado nos outros casos. Geralmente, os campeões dominantes, quando perdem seu cinturão, recebem naturalmente uma revanche imediata, por causa de seu longo reinado como rei daquela categoria. É como se fosse um benefício da dúvida, que serve mais para esclarecer as coisas. De duas, uma, a revanche imediata serve para deixar bem claro que temos um novo rei no pedaço, ou que o desafiante teve apenas uma noite boa e o antigo campeão vai voltar, comprovar a sua dominância e vencer o seu carrasco na revanche. Vou pegar aqui um exemplo: Amanda Nunes era a campeã dominante do peso galo feminino, só que em uma bela noite ela acabou sendo finalizada pela Juliana Penha. O UFC então agendou uma revanche imediata, e nessa revanche ou a Penha ia confirmar que era a nova campeã vencendo a Amanda de novo, ou então a Amanda ia provar que aquela foi só uma noite ruim, e que dessa vez ela ia provar sua superioridade contra a Juliana Penha. Dito e feito, Amanda Nunes conseguiu recuperar seu cinturão. Mas na maioria das vezes não é bem isso que acontece. Quando marcam uma revanche imediata, na grande maioria das vezes, aquele que venceu a primeira luta consegue vencer a segunda. Chris Weidman venceu Anderson Silva de novo. TJ Dillashaw também conseguiu vencer Renan Barão. Miocic conseguiu vencer Daniel Cormier. E sim, pessoal, Israel Adesanya foi um campeão dominante. Ele teve 7 vitórias em lutas valendo o título dos médios e defendeu o cinturão 5 vezes seguidas. Ele foi o segundo maior campeão da história do peso médio, atrás apenas, claro, do Anderson Silva. Sem falar que ele estava invicto na categoria e tinha vencido todo o top 5 da categoria dos médios até a primeira luta contra o Poatan. E alguns membros do top 5 ele tinha vencido mais de uma vez. Adotando um termo do videogame, ele tinha praticamente zerado a categoria. Na verdade, a dominância do Adesanya foi uma das principais causas da rápida ascensão do Alex Poatan. O nigeriano era tão dominante que precisaram trazer um antigo fantasma do seu passado para ter alguém páreo para ele. Comparando agora com a situação do Charles do Bronx. O brasileiro teve apenas uma defesa de cinturão, 2 se contarmos com a luta contra o Justin Gaethje. Ou seja, apesar de ter sido um grande campeão que venceu também a maioria do top 5 da sua categoria, Charles não era exatamente um campeão dominante. Adesanya tinha mais do que o dobro de defesas de cinturão quando perdeu o título, assim como Kamaru Usman. Kamaru Usman também tinha 5 defesas de cinturão e recebeu a revanche imediata contra o Leon Edwards. Mas ainda tem o segundo motivo que geralmente justifica uma revanche imediata, que é a seguinte pergunta: como é que foi a primeira luta? Até o momento do nocaute, a Adesanya estava vencendo por 3-1. Era só sobreviver ao 5º round que ele defendia o título. Mas claro, o Poatan não deixou acontecer. Lutas acirradas ou com grandes reviravoltas no final também justificam revanches imediatas. Tanto que o Glover Teixeira esteve no mesmo lugar do Adesanya e recebeu uma revanche imediata contra o Prochazka, mesmo não sendo um campeão dominante. E a luta só não aconteceu porque o tcheco acabou lesionando o ombro, mas ela foi marcada. Eu citei agora o Usman, que também tomou a reviravolta no último round. A revanche contra o Leon Edwards está confirmada. O Shogun foi garfado contra o Lyoto Machida e recebeu a revanche imediata. Alexander Gustafsson ia receber a revanche imediata contra o John Jones em 2014, mas acabou rompendo o menisco. Às vezes, só o fato da primeira luta ter sido muito acirrada, ter tido alguma grande reviravolta ou uma grande
polêmica, uma grande controvérsia, já justifica ter essa revanche, mesmo que o campeão não fosse um campeão dominante. Mas no caso do Adesanya foram as duas coisas. Foi uma reviravolta no último round e ele era sim um campeão dominante. Comparando então mais uma vez com a situação do Charles, a luta dele contra o Islam Makhachev não foi acirrada, não teve controvérsia, foi uma pura dominância do russo. Ele entrou e saiu basicamente sem tomar nenhum arranhão, saiu ileso da luta, dominou o Charles completamente. Pra falar a verdade, eu acho que teria sido ruim pro Charles marcar uma revanche imediata contra o Islam, porque ele precisa de mais tempo para se ajustar, para se preparar para vencer o russo. E alguns meses não seria o suficiente para ter essa grande mudança. Inclusive, é por isso que uma revanche imediata pode ser interpretada como um grande presente ou uma grande maldição. Porque, por um lado, ok, você recebe uma nova chance ao cinturão imediatamente após perder o título, sem ter que correr muito atrás. Só que pelo outro, você tem pouco tempo para ajustar as suas falhas. E por isso, na maioria das revanches imediatas, o lutador que venceu a primeira luta também consegue vencer a segunda. Eu já falei aqui no canal que eu não gostei muito dessa revanche imediata. Por mim, o Adesanya lutaria contra outro lutador, o Poatan lutaria contra o Whittaker e lá no segundo semestre eles se enfrentariam de novo. A primeira luta foi em novembro do ano passado, 6 meses não é muito tempo para o Adesanya virar o jogo. O Poatan já não será surpreendido pelo fator surpresa, pelo jogo de quedas do Adesanya. E também agora ele não tem uma lesão na mão para atrapalhar os seus treinos de grappling. Ou seja, esse curto espaço de tempo entre as duas lutas favorece muito o brasileiro, que venceu a primeira luta. Então se teve alguém que se deu muito bem com essa revanche, foi o Poatan, e não o Adesanya. Mas de qualquer forma, a revanche imediata faz total sentido, é bem justificável. E tudo bem, eu sei que vai ser a quarta luta entre os dois no geral, mas só a segunda no MMA. E como estamos falando de UFC, é só isso que conta. De qualquer forma, eu sei que vai vir muita gente falar aqui que o UFC odeia o Brasil, que odeia países de terceiro mundo e que o brasileiro nunca recebe uma revanche imediata. E é até estranho falar que o UFC odeia países de terceiro mundo, até porque o Adesanya é africano. E outra, essa história de que brasileiro não recebe revanche imediata é pura ficção. E eu posso provar. Anderson Silva perdeu o cinturão? Revanche imediata. Amanda Nunes perdeu? Revanche imediata. Renan Barão também recebeu. Davidson Figueiredo recebeu. Shogun, Glover, enfim. O único caso que eu realmente considero um absurdo até hoje por não ter rolado uma revanche imediata foi José Aldo contra Conor McGregor. O Aldo sim merecia uma revanche imediata. Ele foi um campeão dominante, defendeu 7 vezes seguidas o seu cinturão dos penas. Mas naquela época o UFC resolveu ir por outro caminho, resolveu apostar no hype do McGregor do que marcar essa revanche. Porém, vale lembrar que o próprio José Aldo também foi favorecido pelo UFC em outras ocasiões. Por exemplo, ele ganhou a chance de disputar o cinturão dos galos em 2020, mesmo vindo de 2 derrotas seguidas e sem ter nenhuma vitória na categoria até então. Enfim, eu também tô bem ciente de que, independente do que eu falar aqui, vai ter gente que vai ignorar tudo isso, mesmo que eu traga provas, mesmo que eu traga, sei lá, o próprio Poatan pra dizer que a luta faz sentido. Não importa o que eu fale, ainda vai ter gente vindo aqui criando narrativa falsa e criando novas teorias da conspiração. Vão dizer que eu sou anti-brasileiro, que eu não sei de nada, que eu tô favorecendo a Adesanya. Bom, pra falar a verdade, eu tô bem curioso em relação a isso, porque eu quero muito ver as teorias da conspiração que vocês vão criar aí nos comentários. Então capriche bem na sua imaginação e deixe aí a sua teoria da conspiração. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.